Paz do Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Oséias. Oséias capítulo 6. Oséias está lá no meio da Bíblia. Oséias capítulo 6, versículo 3. O profeta Oséias. A Bíblia tem 66 livros. E o livro de Oséias fica aí mais ou menos na metade da Bíblia. O profeta Oséias profetizou na época que o reino tinha sido dividido. Quando nós tivemos o reino de Israel unido por 120 anos. Saul reinou por 40 anos, depois Davi reinou por 40 anos e depois Salomão por 40 anos. E nós tivemos o reino unido. Mas logo depois de Salomão, o reino começou a ser dividido e foi dividido em dois grupos, o reino do sul e o reino do norte. Oséias profetizou no reino do norte. Oséias foi um profeta do reino do norte. Vocês encontraram aí Oséias capítulo 6, versículo 3? Amém? Eu vou ler esse versículo em algumas versões bíblicas. Eu sempre oriento vocês isso. Quando a gente quiser entender um texto, é bom você ler em várias versões bíblicas. Eu vou ler na Almeida Revista Atualizada. Oséias capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Agora eu vou ler em outra versão, na NVI. Oséias 6, 3. Conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá a nós como as chuvas do inverno, como as chuvas da primavera que regam a terra. E eu vou ler mais uma vez, na nova tradução na linguagem de hoje. Versículo 3, diz assim: vamos nos dedicar mais e mais ao Senhor. Tão certo como nasce o sol, ele virá nos ajudar. Virá tão certamente quanto vêm as chuvas da primavera que regam a terra. E eu vou voltar lá para a versão inicial, que é a que eu quero usar hoje, Almeida Revista e Atualizada. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Esse é o assunto que eu quero falar hoje, sobre conhecer a Deus. Nosso tema hoje é conhecendo ao Senhor. Então hoje eu quero te conectar a Deus. E o profeta Oséias, ele dá essa recomendação, que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Essa palavra conhecer, aqui no texto original do profeta Oséias, ela significa mais do que conhecer, ela significa ter uma relação, ter uma experiência de conhecimento. Chama-se relacionamento. Então deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus nunca quis uma religião. O maior problema do mundo é a religião. A maioria das guerras que aconteceram no mundo foi por causa da religião. Milhões de pessoas morreram e sofreram por causa da religião. Deus nunca quis uma religião. Deus quer um relacionamento. Deus quer que você conheça Ele e prossiga em conhecer. E o profeta Oséias diz, a sua vinda é certa. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa. Outra versão diz, como o sol nasce, a sua vinda é certa. Que vinda é essa? O profeta Oséias viveu 700 anos antes de Jesus vir. O profeta já estava profetizando que Jesus viria. E Jesus veio 700 anos depois. Hoje nós aguardamos uma outra profecia, que Jesus vai vir pela segunda vez. Que certamente ele virá pela segunda vez, não é verdade? E o profeta diz isso. E diz que ele vai descer como chuva sobre nós. Mas eu quero fixar no início do versículo. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Deus quer que você o conheça. E para nós conhecermos Deus, nós vamos passar por 7 fases. Existem 7 fases para você conhecer Deus. Ou 7 níveis para você conhecer Deus. Ou 7 levels, se você quiser usar o inglês. Ou 7 camadas. Eu gosto da palavra layers em inglês. E quer dizer camadas. Existem 7 camadas para você conhecer a Deus. E hoje eu quero falar sobre essas 7 camadas.
A primeira camada, a primeira fase, é você aceitar Jesus como seu Salvador. Você vir aqui na frente, entregar sua vida para Jesus, e quando isso acontece, você já entra na contabilidade do reino. Né? Tem pessoas aí na internet que, se você olhar o perfil dele, a bio no Instagram, está escrito assim: ganhador de 300 mil almas. Então você já entra para a contabilidade. O que eu quero dizer é que esse fato de você vir à frente chorando, emocionado e entregar para sua vida para Jesus não muda muita coisa. Tá? Vai ser a primeira fase, o primeiro nível, mas isso não vai fazer você conhecer a Deus. Eu me converti tem 20 anos, quando eu levantei a mão e aceitei Jesus pela primeira vez, tem 20 anos. E eu me lembro que os pastores que me doutrinaram, eles falaram: professor, nos anos 70 nós sofremos muito. Nós éramos 3% só de evangélicos no Brasil. Eu conheci um pastor que ele disse que ele ia pregar em praça pública e era apedrejado. Os pentecostes eram tratados assim de forma pejorativa. Eles eram 3% do Brasil. Mas hoje, passaram-se 50 anos e nós somos 30% da população brasileira. E sabe qual o balanço que a gente faz? O Brasil piorou. O Brasil piorou. A educação piorou, a saúde piorou, tudo piorou no Brasil. Eu tenho 52 anos e quem é mais velho sabe que isso aconteceu. Então quer dizer que o fato de ter milhares e milhares de cristãos não mudou em nada, porque a gente precisa avançar em conhecer ao Senhor. A gente precisa ir para o próximo nível. O primeiro nível é aceitar Jesus. Eu me lembro que eu comecei essa fase de aceitar Jesus com 12 anos. A primeira vez que eu senti assim, o cheiro de Jesus foi na minha crisma, quando eu aprendi o credo. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, que morreu, padeceu sobre Pôncio Pilatos, ressuscitou ao terceiro dia. Lembra do credo? Foi quando eu conheci o credo. Padeceu sobre Pôncio Pilatos. Pilatos conheceu Jesus. Pilatos sentiu o cheiro, chegou perto. Pilatos perguntou para ele: o que é a verdade? E Jesus falou: eu sou a verdade. Pilatos ficou confuso, mas Pilatos não quis ir para a próxima fase. Pilatos não quis avançar nem para a primeira fase. Mas pelo menos ele viu que não tinha nada de errado com Jesus e fez o quê? Lavou suas mãos. Ou não foi? Pilatos não entrou nem na primeira fase. Mas eu senti esse cheiro quando eu li o credo, e sempre que eu leio, eu lembro. Mas depois eu passei por uma próxima fase de procura. Foi quando eu comecei a procurar por dinheiro. Foi a minha busca incessante por dinheiro. Eu queria ficar rico. Eu venho de uma cidadezinha do interior e venho de uma família muito pobre. A minha cidade chama Jalpaci, que eu nasci. Ela tem uns 2.000 habitantes. Tem prédio aqui em Goiânia que tem mais habitantes do que na minha cidade. Na verdade, eu nasci em Porá, porque Jalpaci era tão pequeno que não tinha hospital, então minha mãe estava grávida, todo mundo que morava em Jalpaci, a mãe tinha que ir em Porá, nasci em Porá e voltava para o Jalpaci. Para falar a verdade, eu não sei de onde eu sou, porque eu nasci em Porá, mas voltei para o Jalpaci, só fui lá para nascer e voltei. Na minha certidão de identidade está assim, na minha carteira de identidade está que eu sou natural de Porá, mas fui registrado no cartório de Jalpaci. O certo é que tanto Iporá como Jalpaci são cidades pequenas aqui do interior de Goiás, e eu venho de uma família muito pobre do interior, e eu tinha um desejo que era de ganhar dinheiro, ficar rico. Alguém já sonhou em ficar rico? Levanta a mão para mim. Alguém ainda sonha em ficar rico? Então foi essa busca por ficar rico que comecei a chegar nessa primeira fase de aceitar Jesus como Salvador. Eu morava em Porá, estudava na escola pública. Quando eu cresci um pouco, né, para uma escola melhor, a gente mudou para Iporá, que também era uma escola pública. E lá só tinha uma escola particular na cidade, e eu fiquei sabendo que eu depositei todas as minhas fichas em ficar rico, em estudar. Falaram para mim: olha, se você estudar, você fica rico. Então eu comecei a estudar. E aí, quando eu estava na 8ª série, que hoje é o 9º ano, tinha uma escola particular na cidade, que tinha um ensino médio. A escola onde estudavam os ricos, e eu fiquei sabendo que a dona da escola dava uma bolsa para o melhor aluno da escola pública, que fazia a 8ª série. Então eu me dediquei, fui o melhor aluno da minha escola e ganhei a bolsa e fui para estudar nessa escola particular, lá em Porá. Mas essa escola só tinha o 1º e 2º ano do ensino médio. No 3º ano, todas as pessoas que estudavam nessa escola mudavam para Goiânia, as pessoas ricas da cidade,
mudava para Goiânia para fazer o terceiro ano do ensino médio. Aí eu me deparei com outro problema, não tinha condição de vir para Goiânia. Então eu fiquei sabendo que o prefeito da cidade, ele patrocinava um aluno carente que ele achasse que tinha potencial. Então eu me dediquei nessa escola particular ao ponto de chamar a atenção do prefeito, e o prefeito me chamou e falou: olha, eu vou te dar a oportunidade para Goiânia, nós vamos bancar você lá no terceiro ano, mas você tem que passar na Universidade Federal, que a gente tem dinheiro para pagar universidade particular, não, e você tem um ano para ficar lá, se não passar tem que voltar. E eu vim para Goiânia com 16 anos, e passei no vestibular na UFG para Engenharia Civil, e continuei morando na República até terminar o curso bancado pelo prefeito. E ali as coisas começaram a mudar. Eu percebi que as pessoas tinham muita dificuldade em aprender, e eu comecei a ensinar as pessoas na faculdade, comecei a dar aula particular. Quando eu vi, eu era professor de 8 cursinhos de Goiânia. E eu comecei a ganhar tanto dinheiro que dava para comprar 2 carros 0 quilômetro por mês. Tá? Professor de cursinho naquela época ganhava muito dinheiro. A maioria dos professores eram médicos, advogados, engenheiros. A gente ganhava mais dinheiro como professor que com essas profissões. Então eu tinha 22 anos e comecei a ganhar o que eu sempre quis, muito dinheiro. Dinheiro para comprar 2 carros zeros por mês. E depois ainda fui chamado para ser sócio, sem entrar com dinheiro, da maior escola da cidade. Interessante que nós éramos 15 sócios, além de mim tinha 15. E todos os meus sócios tinham a idade que eu tenho hoje, 50 anos. Eu era o mais novinho, eu tinha 22 anos, então eu deixava um cavanhaque assim, para parecer mais velho. Para dar uma disfarçada, porque eles tinham muito implicância, porque eu tinha chegado muito jovem naquela posição. E aí eu comecei a fazer as coisas que eu sempre quis. Na época lançaram o Eclipse, era um carro da Mitsubishi, que só veio 5 carros para o Brasil, eu comprei um. Comprei minha BMW, comprei meu Audi, comprei minha Mercedes, comprei minha moto, e comecei a fazer o que eu queria. Eu podia comprar o que eu quisesse, mas eu não conhecia Jesus. E eu fui viver na vida que todo mundo acha que é a vida dos sonhos. Fiquei rico com 22 anos. Gente, eu me esforçava para gastar meu dinheiro e não conseguia gastar. Isso já aconteceu com você? Você se esforçar todo mês assim, aí vai sobrando dinheiro na conta. Depois de 6 meses, vou comprar um apartamento. Vou comprar uma fazenda, porque não dava conta de gastar o dinheiro. E eu comecei a viver isso. Depois de 10 anos vivendo isso, que parecia ser a história dos sonhos, eu comecei a sentir um vazio muito grande no meu coração. E comecei a achar que tinha mais alguma coisa para conquistar, eu não entendi o que era. E aí eu comecei a ler um livro que falava de vida após morte, que há outras coisas após morte para você conquistar. E lendo esse livro eu decidi uma coisa, que eu ia me suicidar. E aí eu estava no meu apartamento aqui no setor Bueno, um apartamento de luxo, com 2 carros importados na garagem, cheio de dinheiro na minha conta, fazenda, boi. E decidi que eu ia me suicidar. A vida não fazia sentido para mim. É uma longa história isso. Mas quando eu estava tentando me suicidar, eu olhei para a sacada do meu apartamento, eu ia pular da sacada do meu apartamento, e aí eu me lembrei de um amigo meu da faculdade e resolvi ligar para ele. E esse amigo meu da faculdade é de uma família de pastores, e contei para ele o que eu estava sentindo, eram umas 2, 3 da madrugada, e ele falou assim: professor, não pula não, Everton, não pula não, eu posso orar por você? Eu falei: pode. E ele fez uma oração, isso tem 20 anos, e a oração era assim: Senhor, eu peço que todos os anjos, que o Senhor sempre deixou do meu lado, me guardando e me protegendo, envie esses anjos para onde meu amigo está. Eu consigo ficar sem eles essa noite, mas o meu amigo não pode ficar sem eles. E quando ele fez essa oração, eu senti Deus entrar dentro do meu quarto, e eu comecei a chorar, 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 chorar. Deitei na cama chorando, e acordei no outro dia atrasado para ir para o cursinho. No outro dia eu dando aula no cursinho, só trabalhava de manhã, à tarde e à noite eu não trabalhava, e quando eu cheguei em casa, eu cheguei à seguinte conclusão: fui hipnotizado. Eu estava muito autossugestivo, me pegou num momento frágil. Aí eu me lembrei de um outro amigo meu melhor amigo, que tinha virado crente, tinha pouco tempo. Liguei para ele e contei o que tinha acontecido comigo, e esse amigo, como ele é muito próximo a mim, ele falou assim: Everton, para de palhaçada, você não foi hipnotizado não, isso aí é o Espírito Santo de Deus que você sentiu. Eu falei: como assim? Ele falou: não, você tem que vir aqui na minha igreja. E aí eu fui na igreja dele no outro dia, era um domingo,
E eu já cheguei reclamando. Vocês conhecem aquelas pessoas que já chegam falando mal da Bíblia, de Deus, assim? Nunca leu a Bíblia e reclamando da Bíblia? Eu era desses. E aí eu cheguei reclamando, e eu queria reclamar da Bíblia para mudar aquela situação. Eu não sabia o que perguntar sobre a Bíblia, nunca tinha lido, né? Então eu virei para ele e falei assim, deixa eu te falar. Aí na Bíblia fala que a gente tem que ser humilde, ou não fala? Ele fala, pois é. E aí não fala também assim que todos os louvores devem ser para mim? Deus não fala isso? Como que ele acha que a gente quer ser humilde? Nem ele dá o exemplo de humildade. Ele fala que a gente tem que ser humilde, que é todos os louvores para ele. E ele leu o Salmo 135, verso 3 para mim, que diz assim, louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores em seu nome, porque é agradável. E eu entendi aquele dia como se meu coração tivesse congelado, Deus batesse o martelo e quebrou o gelo. E eu me lembrei da terceira lei de Newton. Ação e reação, que eu mais estudei na faculdade de engenharia. Para toda ação tem uma reação. Então quando eu começo a louvar a Deus, Ele reage dos céus. Quem sentiu a presença de Deus aqui quando estava louvando? Então quando você louva a Deus, você sente a lei da ação e reação. Terceira lei de Newton. Na verdade tem uma péssima notícia para dar para os físicos. Essa lei não é de Newton, né? Ela sempre existiu, Newton só deu o nome para ela. Essa lei é de Deus. É a lei da ação e reação. E aí Deus começou a falar comigo. E uma voz ecoou na minha cabeça, me explicando isso. Eu assustei com aquilo, decidi ir para a igreja com ele. Lá na igreja uma mocinha de 14 anos começou a cantar uma música lá na frente. E quando ela começou a cantar aquela música, eu senti a presença de Deus entrar dentro da igreja, igual entrou no meu quarto. E eu deitei debaixo do banco da igreja e comecei a chorar, 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 chorar. E aí eu tive uma projeção astral. Você sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Eu saí do meu corpo e vi meu corpo lá no chão. O espírito saiu e eu fiquei vendo ele lá no chão. Tipo o filme do Doutor Estranho, você já assistiu? E aí eu vi meu corpo, eu saí aqui e vi meu corpo deitado lá no chão, chorando, chorando, e aí eu vi uma luz brilhando no canto superior esquerdo da igreja. E essa luz tomava a forma de uma pessoa. Eu vi os olhos, os braços, as pernas, e aquela pessoa de luz veio até onde eu estava, e eu escutei daqui ela conversando comigo lá e falando assim, hoje eu preencho o vazio que está no seu coração, que o seu Eclipse nunca vai preencher, com a sua BMW, com a sua Mercedes, com o seu dinheiro, com as suas namoradas, com a droga, nada vai preencher. E aí a minha vida começou a mudar a partir de então. Isso é o que eu chamo de primeira fase. Aceitar Jesus como seu Salvador. Essa é a primeira fase. Bom, mas a gente não pode parar por aí. O profeta Oséias diz que a gente tem que continuar em conhecer. Então quando você faz isso, você pode se dispersar facilmente depois. Depois eu fui me lembrar que quando eu tinha 18 anos, eu tinha ido numa igreja e aceitado Jesus. Então eu comecei a perceber que tinha alguma coisa a mais. Então eu decidi avançar e ir para a próxima fase. O nível 2. O nível 2 é batizar publicamente nas águas e confessar diante de todo mundo que você morreu para o mundo e nasceu para Jesus. Até o próprio Deus, até o próprio Jesus teve que ser batizado. Jesus, antes de começar o ministério dele, Jesus foi ao Jordão e pediu para João Batista batizar ele. Então eu decidi que eu ia me batizar nas águas. E é bom a gente se batizar um tempo depois que a gente fez o primeiro ato, aceitou Jesus. Porque às vezes você está muito emocionado quando aceita Jesus. Espera a poeira baixar e vê se realmente você quer se envolver, quer conhecer a Deus. E aí você vai dar o próximo passo, que é batizar nas águas. E aí eu fiz isso. Jesus também fez isso. Tem gente que se precipita, tem gente que aceita Jesus e já quer ir para a guerra. Principalmente no mundo que nós vivemos hoje, as pessoas aceitam Jesus pela internet. Aceita Jesus pela internet e aí já quer pregar, já quer guerrear contra o Satanás. Sabe qual que é a chance disso dar certo? Eu sou professor de matemática, eu acho que é mais ou menos 0,001%. Tá? Nem Jesus foi para a guerra contra Satanás sem batizar nas águas. Jesus completa 30 anos, e antes dele ir para o desafio com Satanás, ele foi para o Jordão ser batizado. João Batista nem queria batizar Jesus, sentiu a pressão, falou, não mestre, eu batizar o Senhor? E Jesus disse, não, é porque precisa, é o nível 2. É o nível 2, precisa batizar. E aí quando ele batiza Jesus, ali você vê uma manifestação da Trindade, você começa a conhecer Deus melhor. Você vê Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Olha que interessante, Trindade
É uma palavra que não tem na Bíblia, sabia? Trindade é uma doutrina. Existem algumas palavras que a gente conhece muito e elas não têm na Bíblia. Por exemplo, a própria palavra Bíblia. A palavra Bíblia não tem na Bíblia, só na capa da Bíblia, mas a capa da Bíblia não é a Bíblia. A capa da Bíblia foi alguém que pôs muitos anos depois do que o texto sagrado foi escrito, quando foi organizar lá na gráfica. É o cara da gráfica. Que hora que encadernou tudo, pôs uma capa e agora? O que a gente escreve? Alguém falou para ele assim, põe Biblos, que do grego significa coleção de livros. Aí ele foi lá e escreveu Bíblia. Mas Moisés não escreveu a palavra Bíblia, nem Pedro, nem Paulo. Ela não foi inspirada, essa palavra. Assim como a palavra Trindade, ela também não tem na Bíblia. Tá? Existe o conceito, e você vai perceber esse conceito no momento que Jesus é batizado. É um dos momentos que você percebe. Jesus, Deus Filho, e aí você vê a voz de Deus Pai falando, esse é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. E o Espírito desce sobre ele como uma pomba. E aí você vê o Espírito Santo, a voz de Deus Pai e Deus Filho, é a Trindade. E aí ele é ungido. E aí ele é revestido de poder. Quando o Espírito desce sobre ele. E aí sim ele vai para o deserto para ser tentado por Satanás. Inclusive a Bíblia diz que quem conduz Jesus para o deserto foi o Espírito Santo. Para ele ser tentado. Então, deixa eu te dar uma orientação. Não aceite Jesus e vá logo para o fight. Não vai para a guerra contra os demônios e Satanás não, que vai ter problema. Então, o primeiro passo, qual que é o primeiro passo? Primeiro nível, aceitar Jesus como seu Salvador. Qual que é o segundo nível? Ser batizado nas águas. Mas são quantos níveis que eu falei para vocês? 7. Nós estamos só no segundo. Não recomendo você ir para o campo de batalha antes de chegar no 7º nível. Ok? Por isso que muita gente se frustra. Por isso que tem muitos pastores frustrados. Por isso que tem muita gente frustrada com Deus, porque não parou para conhecer a Deus primeiro. Terceiro nível, você precisa ser revestido com poder. Revestido com poder. Atos capítulo 1. Não vou ter tempo de ler a Bíblia com você, que o meu tempo é curto. Mas Atos capítulo 1. Abre a sua Bíblia aí. Vamos ler Atos capítulo 1. Esse versículo eu quero ler. Versículo 8. Jesus aparece para os seus discípulos, depois de ter morto, ressuscitado, e antes de subir aos céus, em Atos capítulo 1, ele aparece para os seus discípulos. Eram 120 discípulos, os apóstolos, Maria, vários discípulos, além dos apóstolos, eram 120. Jesus aparece para eles e fala para eles assim, olha, eu morri, ressuscitei, peguei as chaves do reino, mas não vão para o fight, não vão para a luta, vocês não estão prontos. Olha que interessante, eram os apóstolos. Você acha que esses apóstolos nessa época, olha a época que era, Jesus já tinha feito o ministério, morreu, ressuscitou e voltou para conversar com os apóstolos por 40 dias. Olha aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 2. Vou ler do primeiro. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi levado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe por um período de 40 dias. Falando sobre o que aí? Reino. Esses 40 dias ele não falou sobre fé, ele não falou sobre prosperidade, ele não falou sobre ensinar a ficar rico. Ele falou assim, olha, nós vamos falar sobre o reino. E ele começou a falar sobre o reino e falou para eles. E comendo com eles, determinou. Determinou é uma palavra assim, no imperativo, né? Jesus não falou assim, ó, talvez, não, determinou. Vocês ficam quietos, vocês não estão prontos, esperem em Jerusalém que vai rolar um negócio. Ó, e comendo com eles determinou que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse, que de mim ouvisse. Porque João, na verdade, batizou vocês com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. É o terceiro nível. E aí, olha lá o que ele vai falar no versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Sabe onde é os confins da terra? Eu acho que é o Jaú-Paci. A gente está nessa lista aqui, dos confins da terra, Goiânia.
esperem, vocês vão ser revestidos de poder. E aí em Atos, capítulo 2, isso acontece. No próximo capítulo, no dia de Pentecostes, o Espírito desce sobre eles. E eles começam a falar em vários idiomas diferentes. E as pessoas assustam com aquilo. E falam, eles estão bêbados. Eles estão embriagados. E aí Pedro fica em pé, no meio daquela multidão, e fala, não tem ninguém embriagado aqui. Nós fomos cheios do Espírito Santo. É a profecia do profeta Joel se cumprindo sobre nós. Olha o que acontece. Quando Pedro foi cheio do Espírito Santo, Pedro mudou. Pedro ficou corajoso. Eu vou ler um versículo aqui lá em Apocalipse que fala que quem é covarde não vai herdar o reino dos céus. Pedro era covarde. Pedro já tinha aceitado Jesus. Pedro já tinha sido batizado nas águas, mas Pedro era covarde. Pedro negou Jesus 3 vezes. E para pessoas assim, não muito expressivas. Olha, uma das vezes que Pedro negou Jesus, a Bíblia fala que foi para uma criada que estava vigiando a porta de um lugar onde ele ia entrar. E Pedro não teve coragem de dizer que ele era seguidor de Jesus e negou Jesus. Mas quando ele foi cheio do Espírito Santo, quando ele foi batizado com o Espírito Santo, quando ele foi revestido de poder, ele deixou de ser aquele covarde. Ele deixou de ser aquele medroso. E quando falaram que eles estavam embriagados, Pedro ficou em pé e começou a defender o que tinha acontecido. E sabe quantas pessoas frequentavam Jerusalém na festa de Pentecostes? Cerca de 1 milhão de turistas tinha. 1 milhão. Pedro ficou com medo diante da criada, mas diante de 1 milhão de pessoas. Pedro levantou e falou, aqui não. Aqui eu estou cheio de poder. E começou a falar com autoridade, com ousadia. E quando ele começou a explicar aquilo tudo, a Bíblia diz que 3.000 homens aceitaram Jesus. Naquela época não tinha-se o costume de contar as mulheres e as crianças. Então uma multidão, provavelmente o dobro de pessoas, aceitou Jesus. Pedro não era mais o mesmo, porque Pedro tinha atingido a terceira fase, o terceiro nível, o terceiro level, o nível de ser revestido de poder. Qual que é a primeira fase? Aceitar Jesus como seu Salvador. A segunda fase, batizar nas águas. E o terceiro nível, ser revestido de poder. Quando Jesus foi batizado nas águas, o Espírito já desceu sobre ele e revestiu ele de poder. Com Jesus essas coisas aconteceram simultaneamente. Mas talvez com você não vai acontecer. Nem comigo. Quando eu me converti, depois eu me batizei nas águas, algum tempo depois. De alguns meses depois, eu comecei a ver essa parada de ser revestido com poder. E aí eu queria isso. E aí um dia o pastor lá da igreja que eu estava falou assim, ó, gente, eu estou querendo fazer um grupo familiar, alguém tem coragem de ceder sua casa para a gente fazer um grupo lá? Eu falei, eu quero. E aí eles foram lá para casa. E aí, salgadinho e tal, e aí de repente vamos orar. E pegou a Bíblia, e abriu em Atos. E começou a orar, e eu senti um negócio assim, querendo falar um negócio bem esquisito, e eu fiquei com vergonha e não falei. Porque assim, quando você é revestido com poder, normalmente você vai falar em outro idioma. Por exemplo, lá em Atos eles falaram em vários idiomas. Eles falaram em vários idiomas diferentes. E eu achei aquele idioma que eu ia falar meio esquisito, segurei, não falei, e não aconteceu nada. Porque você tem que deixar, você tem que se conhecer. No outro dia eu acordei cedo, eu tinha uma fazenda nessa época, fica 45 quilômetros de Goiânia. Eu entrei na minha caminhonete, lá no portão, lá de casa, e apertei o controle e pus uma música. Diante do trono, preciso de ti, é o nome da música. E eu aumentei o som no máximo. E cliquei para o portão automático abrir. Enquanto o portão estava abrindo, o Espírito Santo encheu minha caminhonete. E eu comecei a falar em língua estranha, e chorar, e falar em língua estranha. Eu não conseguia parar. E eu saí dirigindo, ouvindo aquela música. 45 quilômetros, parei lá na entrada da minha fazenda, num posto de gasolina, para me recompor. Porque eu ia encontrar com o pessoal lá na fazenda, o gerente da fazenda. Eu ia pensar que eu fumei uma, sei lá. E eu estava tão assim... E aquele negócio foi muito poderoso. Revestido de poder. Você pode abrir sua Bíblia para mim em Apocalipse 21? Apocalipse 21, no versículo 8. Apocalipse 21, no versículo 8. Vai falar assim, ó. Olha que interessante.
Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que age com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Olha a primeira palavra que ele falou aí. Quanto, porém, aos covardes. Olha que interessante. Deus coloca o covarde na mesma lista aí dessa turma. E esse texto de Apocalipse é muito importante para você. Volta aí no capítulo 1, no versículo 1, Apocalipse 21. A gente vai continuar lendo no 21. Eu vou ler do 1 até chegar lá nesse 8, para você entender o contexto. Quando a gente quer entender alguma coisa, não basta ler um versículo isolado. Olha o que diz, ó. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Da onde estava Jerusalém? No céu? Ficou lá no céu? O que ela está fazendo em Jerusalém? Sabe a Jerusalém que a gente escuta, que tem ruas de ouro e de cristal? Ela não vai ficar no céu, tá? Péssima notícia, ela vai descer para a terra. E aí ele falou, ó, vi a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus estará com eles, e ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Vocês viram? O trono de Deus vai descer para a terra. E aquele que está assentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, pois, essas palavras, são fiéis e verdadeiras. Disse ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele me será seu filho. Quanto, porém, aos covardes, vão ficar fora. Então deixa eu te falar, sabe como que a gente faz para deixar de ser covarde? O que Pedro fez, ser revestido de poder. Pedro era um covarde, negou Jesus 3 vezes. E ele já tinha aceitado Jesus, ele tinha andado com Jesus e tinha sido batizado nas águas. Isso quer dizer que esses 2 níveis não são suficientes, você precisa do terceiro nível. Qual que é o terceiro nível? Ser revestido com poder. Mas isso não é suficiente. Aí você vai para o 4º nível. São quantos níveis? 7. Você vai para o 4º nível. Qual que é o 4º nível? Buscar os dons espirituais e entender a Bíblia. Você vai ver que quando Pedro foi cheio do Espírito Santo e começaram a dizer que eles estavam embriagados, Pedro começou a explicar a Bíblia. Falou, não. Isso é o que aconteceu lá o profeta Joel profetizou. E ele começou a explicar a Bíblia. Então, às vezes, você está na igreja, né, diz que segue a Bíblia e nunca leu a Bíblia, nunca estudou a Bíblia, não faz nada. Depois que eu fui batizado com o Espírito Santo lá na caminhonete, lembra? Depois eu falei assim, agora eu quero ir para o próximo nível. Meu Deus, eu tenho que entender isso. Aí eu fui para a faculdade de teologia, fiquei 4 anos fazendo teologia. 4 anos. Li a Bíblia várias vezes. Estudei a Bíblia. O 4º nível é, procure entender a Bíblia. Procurem buscar os dons espirituais. Você já orou para alguém e a pessoa foi curada? Eu já orei para uma pessoa e ela foi curada. Eu já orei para uma mulher estéril, que tinha anos fazendo tratamento e não funcionava, desistiu do tratamento, eu orei e ela engravidou. Quem aqui já orou para alguém e foi curado de câncer? Levanta a mão para mim. Olha ali, ó. Levanta a mão para mim, por favor. Ó, fica com a mão bem alta, por favor. Os outros que não estão com a mão levantada, talvez não estão nem acreditando. É porque não estão nesse nível. É porque estão no 3º nível. Você precisa ir para o 4º nível. Os dons espirituais. Conhecer a Bíblia. Tem gente buscando dinheiro e morrendo de câncer. Tem pessoas riquíssimas morrendo de doenças que eu vejo as pessoas na igreja serem curadas. Eu tenho uma escola aqui em Goiânia e muita gente tem mudado para Goiânia por causa da minha escola, uma escola de crianças. E uma família veio para Goiânia por causa da escola e para fazer um tratamento de saúde. E antes deles, eles chegaram no final de semana e ficaram sabendo pelo Instagram que eu sou dessa igreja e vieram na igreja antes de ir na escola. Sabe o que aconteceu aqui na igreja? Foram curados.
Não precisou do tratamento, resolveu ficar em Goiânia agora por causa da escola e da igreja. Então deixa eu te falar, você precisa ir para o próximo nível. Qual que é o primeiro nível? Aceitar Jesus como seu Salvador. O segundo, ser batizado nas águas. O terceiro, ser revestido de poder. O quarto, entender a Bíblia e buscar os dons espirituais. Mas são quantos níveis? Agora nós vamos para o quinto nível, é o nível hard. O quinto nível, eu tenho 20 anos que eu entrei no primeiro nível. E eu entrei no quinto nível só tem 3. Tem 3 anos que eu entrei no quinto nível. Que é receber a revelação de reino. Entender a mensagem do reino. A mensagem do reino de Deus. Sair da prisão da religiosidade dos homens e se conectar a uma revelação pessoal com Deus. Sem ideias predefinidas por ninguém. Porque quando você entra nesse quarto nível, você acaba se apegando a um grupo religioso. E aí você começa a colocar intermediários entre você e Deus. Normalmente o pastor, normalmente o padre, normalmente um líder religioso. E você para de buscar a Deus e você só busca o que Ele está falando. E quando você entra nesse nível, você vai ficando de uma prisão. Você vai ficando se sentindo preso. E você não avança. E esses líderes religiosos normalmente vão colocando um monte de coisa na sua cabeça que não tem nada a ver com a Bíblia. E para mim, assim, a coisa... Assim, para mim, definitivamente, o que eles colocaram na cabeça dos brasileiros, que faz eles não entender esse nível, é que a gente vai morar no céu definitivamente. Isso não vai acontecer. Em lugar nenhum na Bíblia fala que nós vamos morar no céu, que nós vamos abandonar a terra e morar no céu. Essas pessoas que acreditam nisso, vê catástrofes como estão acontecendo lá no Rio Grande do Sul e falam assim, não, para que ajudar? O mundo jaz no maligno. Nós não somos daqui, nós vamos para o céu. Não, Deus falou, é para governar na terra. Esse nível, o nível 5, eu vou precisar te mostrar porque a Bíblia diz o contrário. Abra sua Bíblia para mim, por favor, em Salmo 37. Abra a Bíblia no Salmo 37, nós vamos ler um pouco disso aqui. Salmo 37, versículo 29. Salmo 37, versículo 29. Encontraram? Olha o que diz Salmo 37, versículo 29 sobre esse assunto. Os justos herdarão, o que está escrito aí? Os justos herdarão o céu, é? Não, aí está falando, os justos herdarão e nelas habitarão só até o fim. Não, aí está falando que habitarão para sempre, até depois do fim, nós não vamos sair daqui. O nosso lugar é aqui. Nelas habitaremos para sempre. Ou não foi o que diz? Olha para você ver no mesmo Salmo 37, o versículo 9. Volta para trás aí um pouquinho, versículo 9. Olha o que diz o versículo 9. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão o céu. É o que está escrito aí? A terra. Olha o versículo 11. Mas os mansos herdarão o céu. É o que está escrito? Não, os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Olha o versículo 22, aí no mesmo Salmo. Olha aí. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra e serão exterminados da terra aqueles que em Deus... Deixa eu te falar, fica esperto, porque quem vai sair da terra é os que Deus amaldiçoa. Olha o que diz, aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra. E aí vai, vamos lá no Salmo 115, vamos pegar, mas só tem esse Salmo aí, né? Não, você vai achar isso na Bíblia em todo lugar. Salmo 115, versículo 16, olha o Salmo 115, versículo 16, fala assim, os céus são do Senhor, mas a terra Ele deu aos seres humanos. O céu é de Deus, e a terra Ele deu aos seres humanos. Você vai ver isso no Salmo 10, 18, Isaías 69, Mateus capítulo 5. Você vai ver em Apocalipse 5, 10, nós reinaremos na terra com Deus. Mas para resumir essa conversa, eu vou te passar uma tarefa para casa. É fácil você entender esse nível 5.
Basta você ler 4 capítulos da Bíblia. Vocês topam essa tarefa de casa? Ler 4 capítulos da Bíblia? Só 4. Você vai ler Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2. Esses dois. E vai ler Apocalipse 21 e 22. Você vai ler os dois. É fácil. Os 2 primeiros capítulos da Bíblia e os 2 últimos. Você vai entender facilmente onde você vai morar. Você vai ver que não é no céu. E em Gênesis você vai ver que Deus não criou o homem do pó do céu. Você vai ver, inclusive, que ele criou tudo para ele governar aqui na terra. Então, quando você lê Gênesis 1 e 2 e os 2 últimos capítulos de Apocalipse, você vai entender isso. Mas por que essa confusão? Why? Why não é o why do mineiro, é o why de inglês. Why? Por quê? Por que essa confusão? Porque a gente coloca um intermediário entre a gente e Deus. 1 Timóteo fala disso. Se você abrir em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 8, vai falar do problema quando você coloca esse intermediário. Esse intermediário começa a dar a interpretação dele para você dos fatos e você fica refém dele. Bom, qual é o primeiro nível? Aceitar Jesus como seu Salvador. O segundo, batizar nas águas. O terceiro, ser revestido de poder. O quarto, conhecer a Bíblia e buscar os dons espirituais. O quinto, entender a revelação do reino. O sexto, são quantas fases? 7. O sexto, qual é o sexto? Viver o seu propósito. Viver o seu propósito. Quando você passa por esses 5 níveis, você descobre a sua identidade, você descobre o seu propósito, e aí você precisa viver o seu propósito. Eu sou da área de educação. Gente, o que eu mais conheço são pessoas frustradas, porque todo o sistema educacional brasileiro é para fazer a pessoa ser médico, advogado ou engenheiro. Não era assim? Tem outros cursos, mas... E o que a gente tem mais hoje é médicos com problema de depressão, porque nunca quiseram ser médico, porque eles não conectaram com o propósito dele. O nível 6 é conectar ao seu propósito. Você precisa conectar ao seu propósito, cumprir a sua missão. Deixa eu te falar, sabe como que a gente conecta com um propósito? Quando você fica indignado com alguma coisa. Tudo que te deixa indignado, sabe por quê? É porque é para você resolver. Gênesis, que eu pedi para vocês lerem, 1:26, é o versículo mais importante da Bíblia. Deus criou todo o planeta Terra. E no ápice da criação ele fala, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e governe ele sobre a terra. Algumas versões dizem, reinem eles sobre a terra. Outras versões dizem, subjuguem eles a terra. Outra versão diz, domine, governe, reine, subjugue a terra. E o versículo Gênesis 1:26 começa falando assim, façamos, observa que é no plural, façamos. Tinha alguém com Deus fazendo os seres humanos. E quem estava com Deus não eram os anjos, porque os anjos não são imagem e semelhança de Deus, era alguém a imagem e semelhança. Olha o diálogo que estava rolando. Deus abraçou alguém assim e falou assim, ó, façamos alguém a nossa imagem. Sabe quem estava com Deus? O Verbo. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram criadas por Ele. Jesus. Ali é a Trindade, na verdade. Ali eu não tenho mais tempo para explicar, mas em Gênesis 1:26 é a primeira vez que aparece a Trindade. O Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por isso que está no plural. Façamos conforme a nossa imagem. Então ali Deus te criou para governar. E você, quando entende essa visão de governo de reino, você se identifica com o seu propósito, e o seu propósito vai estar ligado com o que te deixa indignado. Deixa eu te falar, existem pelo menos um pouquinho mais de 8 bilhões de problemas na Terra. Hoje existe aproximadamente 8 bilhões e 200 milhões de problemas para ser resolvido na Terra. É a quantidade de habitantes que tem na Terra. É um problema para cada um. Tem um problema que é você que tem que resolver. Quando nós nos posicionarmos no propósito e resolvemos nossos problemas, Maranata, game over. Jesus vai vir e o trono vai descer e a nova Jerusalém vai descer. Qual que é o primeiro nível? Aceitar Jesus como seu Salvador. O segundo, batizar nas águas. O terceiro,
revestido de poder. O quarto, conhecer a Bíblia e buscar os dons espirituais. O quinto, a visão de reino. E o sexto, propósito. Mas o sétimo é o mais importante. Eu queria que você ficasse em pé para eu te falar o sétimo. Abra a sua Bíblia de novo aí em Oséias. Oséias, capítulo 6, versículo 3, que foi onde nós começamos, lembra? Oséias, capítulo 6, versículo 3, vai estar o sétimo nível, que é o mais importante de todos. Sabe qual que é o sétimo nível? Prosseguir em conhecer ao Senhor. Não tem fim. Não tem fim. Os levels, os níveis. O profeta Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Porque Ele vai vir como chuva. Certamente Ele vai vir como chuva sobre nós. Prossigamos e conheçamos em conhecer. Deixa eu te falar, esse jogo não é para os covardes. Lembra que a gente leu lá em Apocalipse, que os covardes vão para outro lugar? Esse jogo é para os corajosos. Lá em Josué, Josué foi um general de Deus, que substituiu Moisés. Deus chama Josué e fala para Josué assim: Josué, toda a promessa que eu fiz para Moisés vai se cumprir em você. Ninguém vai poder te resistir. Está lá em Josué 1. Já pensou? Olha o que Deus está falando para você nessa noite. Ninguém vai poder te resistir. Toda a promessa que eu tenho para você vai se cumprir. Onde você colocar a planta dos seus pés, você que está me ouvindo pela internet, onde você colocar a planta dos seus pés, eu te darei por herança. Esse planeta é para você governar sobre ele. E aí Deus vira para Josué e fala: Josué, só tem um detalhe. E Deus vai repetir isso para Josué 3 vezes em Josué capítulo 1. Depois você lê em casa. Fala: só tem um detalhe. Ser forte e covarde, é? Ser forte e corajoso. Porque esse jogo é para os corajosos. E fala isso para ele 3 vezes. Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Eu não sei que nível que você está. Mas eu quero orar para você que hoje Deus vai abrir uma janela dos céus aqui e a gente vai mudar de nível. Hoje é dia de mudar de nível. Você nem sabia que isso ia acontecer. Mas hoje é o dia de você avançar. Talvez você está no nível 0. E é hora de você ir para o nível 1. Talvez você está no nível 1, hora de ir para o 2. Do 2 para o 3, do 3 para o 4, do 4 para o 5, do 5 para o 6. E aí você vai para o 7. Prossigamos em conhecer ao Senhor. Porque Ele virá sobre você